Bem-vindos ao Viver Sustentável. A vegetação urbana é fundamental para a qualidade de vida das pessoas e para o meio ambiente. As árvores regulam a umidade, amenizam as altas temperaturas, atraem a fauna e são protagonistas de belos cenários. No entanto, se não houver um correto planejamento paisagístico, podem surgir sérios problemas. O programa de hoje é sobre arborização urbana. Vamos conhecer alguns parques existentes na cidade de São Paulo. Descubra quais das espécies vegetais raras são encontradas em plena capital paulista. Vamos assistir à entrevista com o biólogo Gregório Secantini, que nos fala sobre a função das árvores nas cidades. Veja também a opinião de Ladislau Dalbor sobre sustentabilidade nas cidades. E veja os preços da tonelada dos principais materiais destinados à reciclagem. Em São Paulo, existem 32 parques que funcionam como área de lazer e descanso para quem procura refúgio em plena capital. Destes, 14 possuem lagos que, além de amenizar o risco de enchentes, conseguem facilitar a drenagem das águas e aumentam a umidade relativa do ar. Vamos agora percorrer algumas das principais áreas verdes paulistanas. A correria do dia a dia, o trânsito e a poluição fazem com que a vida nos grandes centros seja cada vez mais estressante. Poucas pessoas conseguem disponibilizar tempo para viajar para o campo e ter contato com a natureza. Neste sentido, os parques urbanos se tornam ainda mais importantes. Natureza pura, se sente bem, perto da natureza é uma maravilha. Bem para respirar, para fazer uma caminhada, né? Respirar um ar puro, né? Isso é importante. Nossa, eu me sinto super bem. O meu trabalho é bem agitado e aqui eu me sinto, assim, parece que eu tiro um peso das costas da gente, entendeu? Tá muito bom. Eu gosto quando eu tô aqui, me sinto leve. O Ibirapuera é o mais famoso parque urbano da cidade de São Paulo. Foi inaugurado em 21 de agosto de 1954 para a comemoração do 4º centenário da cidade. Este é o parque mais frequentado de São Paulo e tem o maior número de atrações. Recebe cerca de 20 mil visitantes de segunda a sexta-feira, 70 mil aos sábados e 130 mil aos domingos. Estende-se por uma área de 1,584 quilômetros quadrados e seus 3 lagos artificiais interligados ocupam 15,7 mil metros quadrados. O Parque Ibirapuera possui 163 espécies animais, plantas nativas da Mata Atlântica e árvores exóticas. O Vila Lobos também é muito conhecido e frequentado em São Paulo. O parque possui 732 mil metros quadrados de área. As espécies vegetais são provenientes do bioma Mata Atlântica. O público estimado é de cerca de 3 mil pessoas por dia durante a semana e aproximadamente 25 mil aos sábados e domingos. O Parque Estadual Alberto Lufgren, também conhecido como Horto Florestal, possui uma área de 187 hectares. O local é extremamente rico em fauna e flora. São mais de 180 espécies de fauna, na área de ave e fauna, e também, dentro do Horto Florestal, algo em torno de 1.400 espécies florestais, arbóreas e vegetais. Na área de mamíferos, nós teríamos aí algo em torno de 25 espécies. O Horto Florestal está localizado ao lado do Parque Estadual da Cantareira, a maior floresta urbana do mundo. Somados, eles contabilizam cerca de 8.100 hectares de contínuo ecológico. O Ibirapuera, o Vila Lobos e o Horto Florestal são apenas 3 dos 32 parques estaduais localizados em São Paulo. E essas áreas verdes possuem fundamental importância tanto para a qualidade de vida das pessoas, quanto para a preservação da biodiversidade. A principal razão de nós termos áreas verdes, sobretudo de proteção integral, é a preservação da biodiversidade. Agora, não é incontestável
o grande papel destas áreas verdes no conforto térmico, na questão do microclima e na questão também do conforto das pessoas, né? O bem-estar humano. Mas, além da criação de novas áreas de proteção ambiental, ainda temos que investir em outros setores bem importantes: a educação e a conscientização. Nós temos, na verdade, que investir e praticar a chamada educação ambiental. O cidadão, ele precisa sim ter outra postura. Para você ter uma ideia, nós retiramos na segunda-feira, durante um período de visitação intensiva, de 3 a 4 toneladas de lixo na segunda-feira no parque. Então, é preciso sim praticar, executar e fazer com que as pessoas... A prática de educação ambiental é de extrema importância. No próximo bloco, espécies vegetais raras são encontradas em plena zona urbana de São Paulo. E veja a opinião de Ladislau Dalbor sobre a sustentabilidade nas cidades. Você sabia que as árvores são grandes captadoras de CO2? Estima-se que as florestas do mundo armazenam 283 gigatoneladas de carbono. Este valor, somado à quantidade de carbono estocado nas madeiras cortadas, nas palhas e no solo, representa aproximadamente 50% a mais de todo o carbono encontrado na atmosfera. A perda das florestas naturais ao redor do mundo contribui para as emissões globais. Controlar o desmatamento é uma forma altamente efetiva de reduzir emissões. Olho vivo, consumidor. Segundo estudos, a copa das árvores pode abrigar até 70% das espécies existentes numa floresta tropical. Na Amazônia, por exemplo, foram encontrados mais de 1.200 tipos de besouros em uma única árvore. Isso comprova que a nossa floresta amazônica realmente possui a maior biodiversidade do mundo. Portanto, ajude a conservar nosso tesouro natural. Compre apenas madeira certificada e diga não ao desmatamento e não também à biopirataria. O tema do Viver Sustentável de hoje é a arborização urbana. Recentemente, pesquisadores descobriram espécies raras do bioma cerrado, convivendo no caos do perímetro urbano da cidade de São Paulo. Vamos ver agora quais são essas espécies. São Paulo é um dos maiores centros econômicos do planeta. A capital paulista também é a terceira maior cidade do mundo em quantidade de prédios. A metrópole possui mais de 10 milhões de habitantes, o que lhe confere o título de sexta cidade mais populosa do globo. Com tanta urbanização, a gente até esquece que antes de levantar todo esse concreto, a área possuía extensos campos de cerrado e mata atlântica. Hoje, as áreas verdes da capital se resumem aos parques, que muitas vezes também sofrem com a degradação. Apesar disso, uma área de 13 mil metros quadrados, localizada na zona oeste de São Paulo, chamou a atenção de pesquisadores.
Recentemente, neste local, em meio aos prédios e grandes avenidas, foram descobertas espécies vegetais raríssimas do bioma Cerrado. Esse trecho aqui é muito importante porque ele é um museu vivo, uma relíquia. Aqui nós temos espécies que sobreviveram, mesmo com todo esse caos urbanístico da cidade, nesses 4 séculos. Segundo Ricardo, as principais espécies encontradas foram a língua de tucano, o juquiri, a orelha de onça do Cerrado, o capim-barba de bode e o tarumã do Cerrado. Essa árvore é o tarumã do Cerrado. É uma árvore típica do Cerrado e que eu só conheço esses 2 exemplares em São Paulo inteiro. Eu já andei bastante por São Paulo atrás de árvore. Para garantir a conservação e a reprodução dessas espécies raras, a Prefeitura decretou a área como Parque Ecológico Municipal Alfred Usteri, mas não deve ser aberto ao público. Segundo a Secretaria do Verde e Meio Ambiente de São Paulo, a ideia é recuperar todas as espécies típicas dos campos cerrados encontradas nessa área. Como a gente não tem nenhum exemplar bem estruturado de campo cerrado na cidade, a ideia é que aqui seja esse exemplar e a gente possa, então, a partir daí, utilizar esse espaço como um espaço de educação ambiental, de demonstração da biodiversidade que a nossa região já acolheu no passado e que a gente vem trabalhando para que continue acolhendo, continue sendo um espaço bom para a biodiversidade. O parque é um exemplo da riqueza da biodiversidade que existia em São Paulo, mas que foi trocada por asfalto e arranha-céus. Agora essas espécies serão conservadas e reproduzidas para que não desapareçam para sempre. Aprenda um pouco mais agora sobre sustentabilidade nas cidades com o professor Ladislau Dauber. Confira! As cidades do mundo todo enfrentam grandes desafios na busca pela sustentabilidade. Isso engloba a redução das emissões de gases de efeito estufa, a melhoria na qualidade de vida da população, entre outros fatores. O economista político Ladislau Dauber é especialista no assunto e nos dá um panorama geral dos problemas e das soluções para que os centros urbanos se tornem cada vez mais sustentáveis e ofereçam uma vida melhor para a população. Saneamento e saúde. Para as nossas cidades, em particular, concretamente no Brasil, e para as grandes cidades, o maior desafio são essas imensas faixas de miséria que se formaram em torno das grandes cidades, das regiões metropolitanas, onde nós temos milhões de pessoas que vivem em condições subhumanas, né? Então a gente vai direto para o problema essencial. Nós temos milhões de pessoas vivendo sem esgoto ou vivendo na beira de córregos poluídos, gerando doenças, gerando sobrecustos. Então o saneamento ambiental se tornou absolutamente prioritário. Ele melhora radicalmente a vida dos pobres, então ele junta as soluções ambientais e as soluções sociais. Transporte. Nós temos em segundo plano o problema do transporte, né, também diretamente vinculado à problemática ambiental, porque nós fizemos transporte individual, que é relativamente sofisticado, que é o carro individual. Hoje São Paulo tem 6,8 milhões de automóveis, estamos andando a 14 km por hora, com imensas emissões de dióxido de carbono, e as pessoas perdem em média 2 horas e 40 minutos por dia. São soluções baseadas em transporte coletivo, em corredores de ônibus, em metrô, né? E isso são tecnologias conhecidas, isso melhora radicalmente as condições de vida, porque com transporte coletivo você melhora o acesso das periferias. Nas periferias são pessoas que levantam às 4h30 da manhã, voltam 10 horas da noite, quem cuida dos filhos, que vida de família há, certo? E o transporte coletivo é o que é mais usado pelas regiões pobres, pelas periferias. Com isso você permite também maior mobilidade econômica, permite descentralizar atividades econômicas, né? E você reduz o número de carros na rua, então passa a andar melhor tanto o transporte coletivo como o próprio automóvel, né? Mudança de hábitos. Então, na realidade, um terceiro grande eixo é repensar a moradia no sentido do resgate do bairro. O bairro é o espaço onde você se desloca a pé. Quando você gera o espaço bairro, né, você descentraliza
o conjunto das atividades, você multiplica os espaços de a pé, a criança pode ir a pé para a escola, você gera um espaço de parque, você gera, enfim, um conjunto que não é só a casa, a moradia, é um ambiente, digamos, onde as pessoas possam conviver, né? Soluções para o aquecimento global. A primeira coisa que tem que dizer é que o aquecimento global está acontecendo, né? É só quem não quer ver ou quem acredita nas propagandas aí que andam elaboradas pela ExxonMobil e outros. Na realidade, o aquecimento está acontecendo, é ver o que está acontecendo, os incêndios nas florestas da Rússia, na Califórnia, na Grécia, as inundações no Paquistão, não é? Nós estamos começando a arcar com essas consequências. Então, na realidade, não é que o aquecimento global, as medidas para enfrentá-lo, freiam a economia. Elas exigem um salto tecnológico para começar a utilizar os recursos de maneira inteligente, né? Eu, mesmo individualmente, eu reciclo tudo aqui na minha casa, fora ter um cachorro que é um grande reciclador de restos de pão, de uma série de coisas, né? Então, algumas coisas são individuais, são ligadas a estilo de vida, mas outras coisas, para outras coisas, é indispensável ter um sistema urbano articulado para que as pessoas possam fazer reciclagem, usar transporte coletivo, ter bicicletas disponíveis, ter estacionamento de bicicleta por toda parte, ter ciclovias, ou seja, há uma reorganização da economia em função da sustentabilidade que exige um conjunto de investimentos, de usos mais inteligentes de tecnologia que tende a dinamizar as atividades, né? Então, é perfeitamente viável, e não só que é viável, é necessário, né? Então, as tecnologias estão aí, precisa que as empresas, os movimentos sociais e os governos se atualizem em termos da sua agenda. Próximo bloco, a entrevista com o biólogo Gregório Secantini, que nos fala sobre as funções das árvores na arborização urbana. O Viver Sustentável pergunta: quando foi oficialmente criado o termo sustentabilidade? Letra A, na década de 60, B, 70, C, 80 ou letra D, na década de 90? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou quando foi criado oficialmente o termo sustentabilidade. A resposta correta é letra C, na década de 80, mais precisamente em 1987. O Viver Sustentável está de volta com o tema arborização urbana. O entrevistado é o biólogo Gregório Secantini, que vai nos orientar sobre a função das árvores na arborização urbana e preciosas dicas sobre como escolher as melhores espécies para essa função. Professor Gregório, um prazer enorme tê-lo aqui conosco no Viver Sustentável.
Obrigado pelo convite. E em arborização urbana, nós ouvimos falar muito do ponto de vista estético, paisagístico. Poderia falar um pouco para nós sobre os outros benefícios, né, dessa área tão importante nas cidades? Nancy, sem dúvida esses aspectos são muito importantes, né? Os aspectos paisagísticos, estéticos, mas as árvores urbanas elas cumprem muitos outros papéis. A gente pode falar que elas prestam serviços urbanos. A gente pode reparar que ruas, por exemplo, mais arborizadas são mais valorizadas que ruas menos arborizadas. Ruas arborizadas têm mais sombra, é muito mais confortável estacionar o carro, mas ao mesmo tempo, em locais arborizados, você gasta menos com ar-condicionado, portanto economiza energia. Ruas mais arborizadas retêm boa parte da chuva que cai na copa das árvores. Isso é muito bom porque evita enchentes. Então tem muitos aspectos que a arborização urbana pode contribuir. Professor, nem sempre nós temos um plano de arborização nas cidades, né? E você, Gregório, que trabalha com diversidade vegetal, num plano de arborização, é muito importante essa diversidade? A diversidade e o planejamento são muito importantes, né? A diversidade ela é importante de várias maneiras, também pelos aspectos estéticos, paisagísticos, mas tem um aspecto que é da própria biota urbana. É muito importante para manter uma fauna urbana. As pessoas não falam muito em fauna urbana, mas todo mundo gosta de ter aves, todo mundo gosta de ter borboletas, de ter beija-flores, de ter... Até os morcegos são importantes em vários aspectos. Então, a diversidade de espécies é importante para garantir a sobrevida de muitos organismos, mas também para fazer o ambiente da gente mais saudável. Se você tiver pouca diversidade, por exemplo, você pode ter todas as árvores perdendo as folhas no inverno, o que não é uma necessidade num país tropical como o nosso. Então, a gente poderia ter, por exemplo, plantas florindo em diversas épocas do ano, frutificando em diversas épocas do ano, portanto, oferecendo recursos para a fauna, oferecendo sombra para nós, quer dizer, os diversos serviços urbanos. Quer dizer, fica mais bonito e também gera mais equilíbrio, né? Exatamente. Se você tiver muita homogeneidade de espécies, por exemplo, isso favorece o aparecimento de pragas, né, de animais daninhos, por exemplo, insetos, que atacam excessivamente uma espécie. Se você tiver diversidade de espécies de árvores, você tem diversidade de herbívoros que as atacam, diversidade de outros organismos que os controlam. De uma forma geral, você tem um ecossistema urbano mais saudável. Agora, nem sempre nossas cidades têm esse planejamento, né? Muitas vezes, de forma aleatória, as pessoas vão plantando. E você teria algum conselho para dar quando uma pessoa quer plantar uma árvore na frente da sua casa, do seu empreendimento? Como que deve proceder? Porque acontece muito também, tem uma planta num vaso e leva para a calçada, né? Então, como que ela deve fazer essa escolha? Então, muitas vezes, a maneira como se faz a arborização, ela não tem planejamento nenhum. E aí você tem problemas que aparecem com o tempo, né? Porque é que nem você você vai numa feira agropecuária e ganha um pintinho, né? O pintinho é bonitinho, seu filho gosta. Depois que o pintinho virou um galo no seu apartamento, ele vira um problema, né? Então é disso que você está falando. Você dá uma figueira de presente, ela é muito bonita, um ficus benjamina, está num vaso, é uma planta de interiores muito bonita, mas quando você decide que está na hora de colocá-la na calçada, ela já não cabe mais no seu vaso, ou simplesmente você não quer mais, você criou um problema urbano grave, né? Você tem uma árvore que pode ficar imensa, que rompe tubulações, que rompe a rede de coleta de esgoto, de águas pluviais e que não é adequada para alguns espaços. E a gente tem que pensar que não tem árvore ruim, tem árvore ruim naquele local, tem árvore inadequada para aquele local. Então, a questão do planejamento é muito importante, né? E a questão das frutíferas? É interessante ter uma frutífera na calçada ou não? Eu vejo dois pontos de vista, né? Há aspectos que são interessantes e aspectos desinteressantes. As frutíferas podem ser muito boas para as aves urbanas, por exemplo, para a fauna urbana. Por outro lado, frutíferas com frutos mais saborosos, mais carnosos, que são interessantes para nós, trazem outro tipo de problema. O primeiro problema é o vandalismo, né? A gente pode olhar, todas as goiabeiras da cidade estão sempre deformadas, com galhos lascados, as amoreiras também. Por quê? Porque todo mundo foi criança, todo mundo já tentou subir numa árvore para pegar uma goiaba verde dura, mas que por algum motivo é atraente. Um outro problema ligado às frutíferas é que, embora elas alimentem a fauna, elas podem trazer problemas urbanos e que levam, por exemplo, as pessoas voluntariamente depredarem as árvores. Por exemplo, quando as frutíferas, imagina uma grande quantidade de goiabas caindo no seu quintal ou caindo no seu carro, né? Então, por exemplo, o jambolão, ele mancha o seu piso, ele mancha o seu carro, ele mancha a sua roupa. E isso deveria ser pensado, pode ser uma árvore muito boa para uma praça, para um parque,
mas não é uma árvore boa para a gente colocar na margem da calçada, por exemplo. Agora, nós temos também, acho que, dois lados, né? Tem um lado ético, que muitas vezes nós pensamos na vida mais do animal. E planta é vida, e claro que merece esse respeito e merece que a gente trate esse assunto com ética. E ao mesmo tempo, quando nós não temos um planejamento adequado, muitas árvores estão ali e às vezes precisam ser erradicadas. Quais são os critérios, o que deve ser levado em conta realmente para se retirar ou não uma árvore da cidade, das ruas de uma cidade? A primeira coisa é a gente pensar na saúde urbana, né? E a própria saúde da árvore. Então, a gente não deve remover uma árvore simplesmente porque está tampando a placa da minha loja, né? Então, eu pelo menos eu valorizo isso. Se a gente falar em cortar a perna de um cachorro, rapidamente a gente vai ter pessoas se manifestando contrariamente, e elas não sentem a mesma coisa quando você vê mutilando uma árvore para instalar um radar, né? O fato é que você, fazendo uma poda mal feita, você compromete a saúde, você abre uma porta de entrada para cupins ou para outros insetos, você abre uma porta de entrada para os fungos que causam apodrecimento, e isso leva a outros problemas urbanos, né? Então, quer dizer, uma árvore que tem podridão, ela tem um risco de queda de galhos maior, essa podridão ou o ataque de cupins é silencioso, e num dado momento essa árvore pode derrubar um grande galho, ou ela pode cair, ela pode danificar equipamentos, como carros, como edificações, ou inclusive ela pode matar, como aconteceu recentemente em São Paulo. Percebe? É um conjunto de ações que a gente tem que ter, e isso também é ética. Realmente é um assunto que exige um conhecimento técnico, né? Mas foi um prazer tê-lo aqui conosco no Viver Sustentável e esperamos que retorne mais vezes. Obrigado, agradeço o espaço. E agora com o preço por tonelada dos principais produtos destinados à reciclagem. Preço da tonelada do material destinado à reciclagem para a cidade de Cuiabá. Papelão, R$ 250. Latas de aço, R$ 180. Alumínio, R$ 2.700. Plástico rígido, R$ 850 e PET, R$ 1.700.